O governo do presidente americano Donald Trump começou na divulgação já do seu primeiro ano de estratégia de segurança nacional, priorizando a América Latina, e afirmando que refaria a sua doutrina Monroe, ou o que chamou de doutrina Donroe, falando explicitamente que as Américas seriam uma área de interesse privilegiado dos Estados Unidos, e tem sido prioridade mudar a presença de adversários americanos como China e também Rússia e Irã em grau menor, que tem mais e mais avançado sobre a região, para voltar a ter uma premência dos Estados Unidos como parceiro prioritário. Ao longo da última semana, e em particular hoje, esse desdobramento ganha novos capítulos. Eu começo vendo com vocês aqui a publicação de um vídeo divulgado pelo governo americano. Antes disso, o que eles publicaram junto com o vídeo, o que você está vendo aqui do meu lado, veio pelo Departamento de Estado americano hoje pela manhã, falando que a doutrina Monroe modelou a política externa americana por 2 séculos. A dominância americana no hemisfério ocidental jamais será questionada novamente, publicado pelo Departamento de Estado hoje de manhã, junto de um vídeo que a gente vai ver na sequência, falando especificamente sobre essa doutrina que afirma a posição americana no hemisfério. Antes da gente reagir a isso, um contexto importante. Isso acontece conforme ontem os Estados Unidos aceitaram um pedido de consulta, uma disputa do Brasil na Organização Mundial do Comércio. O Brasil contesta nessa organização filiada à ONU, os Estados Unidos, após o tarifaço. Aqui do meu lado, vocês vão acompanhar, e podemos colocar novamente na tela, por favor, Daniel. Aqui a gente tem colocado pela Organização Mundial do Comércio a nota de que os Estados Unidos aceitaram a contestação do Brasil, era necessário que eles aceitassem para começar o processo na Organização Mundial do Comércio, e aí, aqui mais adiante, depois a China pediu para ser uma parte interessada. Então essa publicação também vem em meio a um atrito que envolve o Partido Comunista Chinês. Estão me falando que está travando, pessoal. Que coisa desagradável. A gente tem aqui... Daniel, pode me confirmar se a gente está travando ou não? Ou qual é a história? Vocês estão vendo bem aqui da produção? Frederico, Daniel, tudo normal? Ok por aí? No YouTube tudo normal? Normal? Tudo? Listo. Então, pessoal, por favor, confiram seus dispositivos. Se está travando, pode ser que seja no seu próprio dispositivo. Então, repetindo para quem travou, os Estados Unidos publicaram esse vídeo falando sobre dominância do hemisfério e depois isso vem no contexto de disputas na Organização Mundial do Comércio. Para reagir aqui comigo no vídeo, para reagir ao vídeo comigo, vem Emanuele Coure lidando com editoria de China e análise de Eurásia aqui no Epoch Times Brasil, e a gente vai juntos então passar pela tradução simultânea, eu mesmo vou traduzir, e a gente vai reagir juntos ao vídeo publicado pelo Departamento de Estado americano. Sem mais delongas então, chama a entrevista, Daniel, ou o painel, pode ser qualquer uma das vinhetas, vamos reagir ao vídeo. 23. Fala, Manu, bem-vinda então. Tudo pronto? Vamos reagir? Vamos sim, Marcos. Bora lá. Vamos lá então. Eu vou pedir que você deixe o microfone no mudo. Se você quiser fazer qualquer intervenção, pode abrir e me chamar. E vamos lá. Se o volume está ok para mim, e vamos lá. Parece que não está no início aí, vamos lá. Em 1823, o mapa das Américas estava sendo redesenhado. A Espanha havia gastado séculos tendo um império mundial que ia da Patagônia à Califórnia. Agora, o seu domínio estava escapando. Uma a uma, as colônias espanholas iam declarando independência. E na Europa, os velhos impérios não estavam aceitando isso bem. E estavam se perguntando, o que nos impediria de recobrar essas colônias? Os Estados Unidos surgiram décadas atrás, depois da sua revolução. Décadas antes, depois de uma revolução, e então lutamos contra o Reino Unido novamente na Guerra de 1812. A América estava preocupada com o envolvimento de impérios externos. Agora, a América sentia uma oportunidade de estabelecer uma nova ordem. Com a Grã-Bretanha focada em proteger seu comércio com as novas nações, propôs uma declaração conjunta com os Estados Unidos para impedir intervenção. Um breve adendo, tá? Já reagindo a isso, a gente viu quem estava narrando era o embaixador americano no Panamá, então isso também tem muito a ver com o que a gente vai estar discutindo, a gente pode partir para mais reações na sequência. O 8º secretário de Estado, John Quincy Adams, estava suspeito, ou tinha suspeições quanto aos poderes europeus e pediu que o presidente Monroe agisse. Monroe declarou ao Congresso uma das declarações diplomáticas mais ousadas da história americana. Ele disse, o continente americano, pela condição livre e independente que assumiu e manteve,
Daqui em diante, não será considerado um súdito para colonização além daqui para qualquer potência europeia. E estava estabelecida a doutrina Monroe, tá? Na época foi um discurso ao Congresso onde ele falou disso em só uma linha, e essa declaração originalmente era justamente para impedir que os países da região virassem colônias. A declaração segue, é bem interessante, vamos seguir com os vídeos, e Manu, se tiver qualquer consideração breve, a gente pode entrar em análise depois que eu terminar a tradução, só me avisar. Acho que até uma coisa legal para a gente adicionar rapidamente para o pessoal aqui, que o secretário de Estado John Quincy Adams, que foi uma das pessoas que ajudou a implementar essa doutrina, é considerado até hoje um dos melhores secretários de Estado que o governo americano já teve. Então achei que era uma curiosidade legal para a gente ter aqui. Ele depois ele também chegou a ser presidente, o John Quincy Adams, e o pai dele, John Adams, também havia sido presidente antes dele. Vamos lá. Os Estados Unidos ainda eram uma nação jovem de fronteira e se posicionou como poder preeminente no Novo Mundo e estabeleceu o palco para séculos de política externa americana no nosso hemisfério. Aquele decreto transformou a política americana e a sua posição na ordem global. E... Peraí, só deixa eu garantir que eu peguei corretamente aqui que ele falou sobre a Marinha Britânica. Apesar de inicialmente ainda depender da Marinha Britânica para fazer isso valer. Por décadas, a doutrina serviu como um escudo defensivo, enquanto a América se expandia para o oeste. Foi evocada quando os franceses colocaram um imperador no México, forçando uma retirada. Moldou o debate sobre a anexação da República Dominicana, mas aquilo era uma aplicação defensiva para manter os poderes europeus fora, não impondo o controle americano sobre os assuntos do hemisfério. Isso mudou em 1895, quando o secretário de Estado Richard Owney usou a doutrina para dizer que os Estados Unidos eram praticamente soberanos pelo hemisfério ocidental e exigindo a arbitragem americana. Ele havia redefinido a doutrina. Não era mais apenas um aviso, agora era uma reivindicação de primazia regional. Anos depois, a guerra com a Espanha aconteceu, e quando a fumaça baixou, o hemisfério havia sido transformado. Os Estados Unidos expulsaram a Espanha de Cuba, tomaram Porto Rico e entraram no palco mundial como um poder imperial genuíno, com domínio sobre o Caribe. Só 4 anos depois, aquela dominação foi testada de novo. Navios de guerra britânicos e alemães foram para as águas da Venezuela e bloquearam seus portos devido a dívidas. O presidente Roosevelt interveio e falou que se uma nação latino-americana caísse em caos ou instabilidade, os Estados Unidos poderiam administrar. A doutrina havia começado como um escudo, mas o Roosevelt a havia transformado numa ofensiva. Uma oportunidade crítica para a liderança americana no hemisfério ocidental aconteceu em 1903, quando o Panamá buscou a independência da Colômbia. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos já queriam há fazia tempo um canal na América Central para que navios pudessem ir do Atlântico para o Pacífico. Depois de uma tentativa fracassada pela França, os Estados Unidos viram uma abertura em uma região que estava com dinâmicas políticas que mudavam. O secretário John Hay conseguiu a independência do Panamá e um acordo para operar e defender o Canal do Panamá. A hidrovia iria se tornar a artéria mais crítica do hemisfério para o comércio, um ativo estratégico em ambas as guerras mundiais e um depoimento da liderança duradoura da América na região. Quando mísseis soviéticos foram descobertos em Cuba em 62, Kennedy não precisava de uma nova arquitetura, ele simplesmente evocou a doutrina. As armas tinham que sair. 13 dias do impasse mais perigoso da história humana encerraram com os soviéticos recuando e retirando os mísseis de Cuba. Reagan tinha a mesma lógica para justificar a oposição ao regime sandinista da Nicarágua e outros grupos marxistas, argumentando que as ameaças ideológicas exigiam a mesma resposta que as ameaças militares. E chegamos à era moderna, quando o presidente Trump é o novo campeão da doutrina. Através da Operação de Determinação Absoluta, os Estados Unidos aprenderam o ditador venezuelano Nicolás Maduro, levando ele a solo americano para responder pelos indiciamentos de narcoterrorismo. Essa manobra calculada deu um símbolo calculado pelo hemisfério, pontuado pela própria declaração do presidente americano. E aí o Trump falando sobre nossa nova estratégia de segurança nacional. O domínio americano do hemisfério ocidental jamais será questionado novamente. Volta a falar o embaixador. Por 2 séculos,
a Declaração de Monroe moldou a política externa americana através de administrações com diferentes fundamentações geopolíticas. O que começou como um aviso às potências europeias evoluiu para ser uma arquitetura para domínio regional, um domínio que segue sendo a pedra angular do hemisfério ocidental para a América hoje. Bom, aí está então, eu vou deixar ele aqui ilustrativamente rodando sem som, e acho que a gente pode conversar a respeito do assunto e trazer nossas análises e impressões. Eu vou começar com minhas primeiras impressões, tá, mano? Tenho algumas outras coisas para acrescentar sobre isso, mas eu quero falar primeiro a respeito dessa questão do timing onde isso acontece, e tem um comentário aqui interessante que eu também quero discutir, porque acho que é uma questão central nisso. Um comentário dizendo que a época dos impérios e das colônias já acabou. Esse é um debate muito interessante para a gente abordar. Eu vou pontuar o seguinte. O timing disso é muito interessante porque, como eu falava mesmo na introdução do segmento, antes de eu te chamar, ele acontece em um momento onde, justamente, o presidente brasileiro, o Lula, passou por uma semana onde o governo reafirmou emissão de títulos da dívida em yuan, moeda chinesa, recebeu Nikolai Patrushev, um homem que é dos altos círculos de inteligência e militarismo da Rússia e um dos aliados mais próximos de Vladimir Putin, que discutiu aí, algumas reportagens até falam em cooperação nuclear, mas passou principalmente por visitas discutindo questão marítima, numa mesma semana onde se descobriu que foram 32 navios, 68 viagens da frota fantasma russa, trazendo 6,2 bilhões de diesel sancionado para o Brasil. Enquanto isso, o Janja pediu, e depois a AGU prosseguiu, de fato, com tentativas de restringir o Discord aqui, e justamente, sob o tarifácio da seção 301 da Lei Comercial Americana de 74, era um cenário onde restrições às Big Techs eram precisamente um dos motivos que o tarifácio estava acontecendo, considerado uma prática comercial injusta. Teve até telefonema com Putin, né? Tudo, assim, em rápida sequência. Essa sinalização anti-ocidental abrangente, ao mesmo tempo em que ontem se teve agora essa confirmação de que a China pediu para ser uma parte observadora no atrito comercial na Organização Mundial do Comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, gera um panorama aonde parece que vem, sim, na minha leitura, na minha análise, com um recado que pode ter a ver com o Brasil. Então, o primeiro ponto que eu trago é o timing disso, mas vem também no timing da tal onda azul, onde muitos governos têm se alinhado com o Trump na região, né? Eu cobri isso a fundo ontem quando a gente falava de Colômbia, e todo mundo está cansado de ouvir dessa pauta. Bem, não sei se estão cansados porque ela continua dando audiência, né? Mas todo mundo já ouviu. Cast, Milei, Noboa, agora o Esprieja na Colômbia, Asfura em Honduras, etc. Então, minha primeira observação é sobre o timing da publicação. Não sei se concorda com o que eu estou falando, mas tuas primeiras impressões então, Manu. Concordo sim, Marcos. E não somente vem nesse momento de um alinhamento de vários países da América Latina com os Estados Unidos, mas vem num momento bem delicado, onde o governo brasileiro e o governo americano têm tido cada vez mais atritos ao longo dos últimos tempos. E é interessante porque, no primeiro momento, houve alguns questionamentos sobre se eles poderiam chegar a um consenso e se poderia haver uma harmonia, até porque a gente viu aquele encontro entre Donald Trump e Lula durante a ONU, onde eles parecem ter se dado muito bem, inclusive Donald Trump fez vários elogios naquele momento para o Lula, e nesse momento pareceu que o Brasil e os Estados Unidos conseguiriam chegar em algum tipo de consenso. Só que o que a gente viu ao longo dos últimos meses foi essas tensões aumentando entre os dois países cada vez mais. Então, é justamente neste momento onde esse vídeo é publicado, e é interessante, inclusive, a gente destacar que essa maior atuação tanto de Rússia quanto de China e até mesmo de Irã, ela é marcante não somente aqui no Brasil, mas em vários outros países da América Latina. Essa questão de um envolvimento maior dos adversários americanos aqui na região tem acontecido bastante, em especial na última década. Tanto que, por exemplo, em 2009, a gente teve uma mudança muito forte, onde antes o governo americano ele era o maior parceiro comercial de boa parte dos países aqui da região, e nesse momento a gente teve uma troca muito grande para o regime chinês, sendo que atualmente boa parte dos países, o principal parceiro comercial deles é a China, com exceção ali da Colômbia, do México e também tem alguns outros países que nos últimos tempos acabaram mudando um pouco essa questão, como, por exemplo, o Paraguai. Mas até mesmo a questão da Colômbia, ao longo dos últimos tempos, em especial durante o governo de Gustavo Petro, a gente viu uma aproximação muito grande com o regime chinês. Para concluir, Marcos, eu gostaria de destacar uma questão aqui.
É muito importante a mudança de postura que a gente vê agora nesse segundo mandato de Donald Trump. Isso porque, por vários anos, a gente viu uma certa negligência dos Estados Unidos quanto à América Latina de uma forma geral. Existia até aquela brincadeira de que é meio verdade, de que os Estados Unidos consideravam a América Latina como seu quintal. E isso fez que, ao longo dos últimos anos, vários governos americanos não dessem tanta importância para a parceria que eles tinham com os países aqui da região. O que acontecia? Muitos desses países acabavam ficando sem oportunidades ou até mesmo sem escolha e negociavam com o Partido Comunista Chinês, com a Rússia, entre outros adversários americanos. Só que o que é tão marcante nessa nova postura do segundo mandato de Donald Trump? Que eles não estão somente reafirmando um controle americano aqui na região, mas eles estão colocando isso em prática e mostrando isso através de ações. Porque, por exemplo, uma questão que chama bastante atenção e que eles, inclusive, colocaram na Estratégia de Segurança Nacional, que foi publicada no final do ano passado, é que o governo americano está dando preferência e está privilegiando aqueles países que têm maior tipo de alinhamento com o governo americano e está, de uma certa forma, punindo os países que não têm esse alinhamento. Inclusive, quanto à questão das tarifas que estão sendo aplicadas agora dos Estados Unidos contra o Brasil, elas vêm em um contexto onde existem vários questionamentos se essa aplicação das tarifas não teria um cunho muito político, justamente porque os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil. Obviamente, o Brasil, de fato, coloca várias tarifas sobre a importação de produtos americanos, mas isso vem num contexto onde a gente vê, então, os Estados Unidos fazendo um certo tipo de punição para países que talvez eles considerem não tão alinhados com os Estados Unidos. E, por outro lado, por exemplo, essa semana, o governo americano anunciou que eles vão fazer um investimento de $1 bilhão ali na Colômbia, e que é justamente um país que acabou de eleger o Abelardo Espriella, uma pessoa que já se declarou muito aberto a colaborar com os Estados Unidos. Então, é interessante esse momento onde a gente vê não somente essa questão de uma narrativa americana, de que aqui seria uma região para uma maior atuação dos Estados Unidos, como a gente também está vendo várias ações que corroboram isso. Então, acho que aí existe vários pontos importantes para serem discutidos. Existem algumas pessoas que acham isso positivo ou negativo, mas fato é, isso pode abrir uma oportunidade muito grande para que os países da América Latina que não queriam se alinhar com países comunistas, como, por exemplo, a China, tenham os Estados Unidos como parceiro, porque esse novo mandato de Donald Trump se mostrou muito disposto a negociar e investir nesses países da América Latina de uma forma geral. Interessante, porque eram 3 dos pontos principais que eu queria tratar. Um desses era o primeiro, que era o timing da medida e essa questão das tensões entre os países. Tem outros 2, e tinha aquele argumento interessante que tinha um comentário aqui que era, não, essa época de colônias passou, e eu quero abordar isso e responder isso na sequência. Mas antes tem um outro ponto interessante a ser discutido, que é a postura do governo americano em termos de como vai seguir adiante agora com a sua política externa. Um dos pontos é a espécie de coesão que parece existir das organizações internacionais. Então, a ONU parece incapaz de resolver os conflitos que atualmente existem. Quando se fala das tensões militares, o que tem sido chamado de gunboat diplomacy no exterior, essa diplomacia do navio de guerra, de ter um barco, sei lá, um barco militar próximo, um porta-aviões, ameaças militares, até a diplomacia, quando se fala de equação econômica com tarifas, parece estar substituindo o que era uma ordem anterior de lidar nos órgãos internacionais da ONU. Então, o OMC, agora se disputa até a ver se progride, mas é um organismo que está basicamente paralisado. Então, um dos pontos que fica no horizonte agora é o seguinte: como vão se dar as relações internacionais quando essas organizações parecem ineficientes e o que substitui isso é olho no olho, né? O cara a cara, a diplomacia personalíssima, a coação econômica, tarifas, pressão econômica e a ameaça militar, uso de força. Eu te passo a palavra até para a gente pensar a respeito desse assunto, porque a liderança americana também passa por uma reconfiguração onde as coisas não passam pelas vias normais, e isso tem muito a ver em conseguir lidar melhor ou pior, como tu falava, com os líderes, a depender do alinhamento ideológico que eles possam ter ao governo americano no momento, né? É sim, Marcos, e eu até quero acrescentar uma questão aqui, porque, em especial para a China, tem sido muito útil
ao longo dos últimos anos, utilizar essas organizações multilaterais ou organizações internacionais para aumentar, para expandir de uma forma geral a sua influência. Isso porque o que acontecia? Os Estados Unidos ou outros países, eles ficavam muito suscetíveis às decisões dessas organizações internacionais. E é interessante porque muitas dessas grandes organizações, como por exemplo a Organização Mundial do Comércio, entre outras, ou a Organização Mundial da Saúde, elas têm estado sob grande influência da China ao longo da última década, em especial isso por conta dos vários investimentos chineses que estavam acontecendo. E acontece que, diante desse cenário onde a gente tem uma menor atuação e obediência até mesmo dos Estados Unidos diante dessas organizações, isso acaba enfraquecendo esses adversários americanos que têm utilizado esses órgãos internacionais ao longo dos últimos anos para tentar influenciar as políticas americanas. Então, a gente vê uma diferença no alinhamento e na reorganização desses países, porque, como você mesmo comentou, existe, de fato, esse alinhamento com a pessoa do presidente americano. E isso tem sido visto, inclusive aqui na América Latina, com o apoio aberto que Donald Trump tem dado para vários novos presidentes. Inclusive, ali na questão da Argentina, Trump chegou a dizer que se o Milei conseguisse maioria no Congresso, isso faria com que os Estados Unidos aumentassem o apoio e o investimento ali na Argentina. Então, a gente vê essa questão de um apoio direto para esses líderes que Donald Trump sabem que estariam mais alinhados com os Estados Unidos, mudando totalmente a ordem internacional. Então, é um momento muito importante. E até eu lembro que a gente foi numa palestra algum tempo atrás, onde eles comentavam muito sobre a questão da trumpilência, assim, que seria a ideia de como as políticas adotadas por Donald Trump nesse segundo mandato têm causado uma grande turbulência no mundo, fazendo com que exista uma reorganização em todas as relações internacionais. Então, é um momento muito, muito interessante para a gente analisar a geopolítica de uma forma geral. Para encerrar, tem um outro ponto interessante, que é quando se fala sobre domínio, tem uma coisa que, claro, vai vir na cabeça do público. Afinal de contas, quando a gente trata disso, é uma declaração que não deixa de ter um tom estrambólico, hiperbólico aí, superlativo, sei lá qual a palavra que eu estou procurando, mas quando se fala a respeito disso, existe uma questão que vem à tona. Ora, então os Estados Unidos falaram de ter domínio, e, Marcos, você descreveu agora uma série de ações que mostrariam o contrário, movimentações, sei lá, do Partido Comunista Chinês ou do Kremlin para impor domínio no hemisfério, na América Latina, no Brasil, onde quer que seja. Mas, e não dá para ter domínio de nenhum nem outro? Não dá para, sei lá, tentar jogar algum jogo não alinhado, ter distanciamento, ou ser o Brasil mesmo a potência que vai ter algum tipo de influência regionalmente com outros países da América Latina? Essa é uma pergunta que é muito interessante. E eu vou compartilhar uma percepção aqui que também é uma análise que fica como reflexão para, sei lá, acho que qualquer líder político na região. Em particular para o Brasil. Quando a gente fala a respeito disso, parece que, consecutivamente, o Brasil não teve a força necessária para geopoliticamente se posicionar como um país altivo que não tivesse suscetível a esse tipo de postura de outras potências, por uma série de motivos e por uma série de ondas internacionais perdidas. Então, vou dar alguns exemplos, indo para aquele argumento até que perguntavam no início da transmissão a respeito de a era das colônias já passou, etc. Olha, a gente está falando de um momento depois da Guerra Fria, onde mais e mais as organizações internacionais não conseguem resolver problemas entre nações, onde mais e mais o que vale é uma espécie de lei da selva internacional, coação econômica, diplomacia olho no olho, o uso de forças militares como ameaça ou efetivamente sendo empregadas. Uma coisa que não é exclusividade de um ou outro país. Se for ver o que a China está fazendo, por exemplo, com as Filipinas, onde está basicamente ocupando parte da zona econômica exclusiva, ou com Taiwan, etc. É um mundo que mais e mais tem tomado essa toada e é onde esse tipo de dominação parece inevitável pelas grandes potências. O Brasil consecutivamente permitiu que uma série de ondas e momentos geopolíticos únicos passassem sem conseguir se afirmar como uma grande potência. A exemplo do boom de globalização, o mega boom de globalização que houve entre os anos 90 e por aí 2005, 2010, foi uma época onde, após a Guerra Fria, havia uma reconfiguração da economia global. O Brasil pegou uma pequena parte do que poderia ter pego em termos de crescimento econômico naquele momento, onde se viu a industrialização indo precisamente com injeções em massa de dinheiro para a China, que tinha um ambiente de negócios diferente, uma série de incentivos. Isso também passa por roubo de propriedade intelectual. É um cenário complexo, mas o ponto aqui, quando se fala de onda de globalização, industrialização,
Uma série de ondas que globalmente fizeram com que países pelo mundo se desenvolvessem foram muitas vezes oportunidades que o Brasil perdeu, né? Até o boom demográfico, o dividendo demográfico, né? O Marcos Lisboa fala que o Brasil ficou velho antes de ficar rico. Perdeu o momento onde tinha uma população grande e jovem e agora tem menos gente jovem, mais gente idosa para sustentar com a previdência. Nesse ínterim, se afastou da possibilidade de ter, por exemplo, armas nucleares, que parecem ser um tipo de requisito mínimo para tentar buscar uma posição de potência global ou até um assento no Conselho de Segurança da ONU. Esses debates, dos quais o Brasil pareceu se afastar ao longo de muitos anos da sua história, acabam gerando um cenário onde a influência das grandes potências passa a ser muito mais uma realidade e a escolha entre elas passa a ser muito mais uma realidade do que a posição de que o Brasil vai se afirmar. Ora, com essas oportunidades perdidas fica muito difícil. Essa é uma análise que eu trago. Não sei, quero te passar a palavra também, Manu, para te ouvir sobre isso antes da gente fechar o segmento, mas respondendo aquela pergunta ali no início e trazendo essa última consideração. Marcos, achei esse é um ponto bem importante para você destacar, porque até durante essa corrida presidencial, um ponto que tem sido tocado e discutido é justamente sobre essa questão de, não, o Brasil tem que ser um país soberano, não pode ser um país influenciado nem pelos Estados Unidos e nem pela China. Mas diante das circunstâncias atuais do Brasil, é impossível que isso aconteça. E, historicamente, isso é um fato. Os países que têm uma maior força militar e têm um maior poder econômico, eles acabam exercendo influência sobre os outros países que têm essa menor preparação. Se no futuro, talvez o Brasil, conseguir aproveitar melhor os recursos que tem e se desenvolver mais, tanto militarmente quanto economicamente, pode ser que isso aconteça, mas no cenário atual, isso não existe. E um exemplo muito importante disso, de como isso tem acontecido ao longo dos últimos tempos, é justamente a questão da América Latina, porque a gente viu que, conforme os Estados Unidos retiravam a sua influência aqui da região, a gente viu cada vez mais uma influência da China e da Rússia aqui. Inclusive, isso fica muito evidente ali na Nicarágua, porque, por exemplo, ali nos anos 70, a gente viu uma menor atuação do governo americano com relação à Nicarágua, porque eles consideravam o governo que estava ali, que era da família Somoza, não muito democrático. E naquela época, quem estava governando os Estados Unidos era o Jimmy Carter, e ele entendeu que não fazia muito sentido para os Estados Unidos ter uma relação tão próxima com a Nicarágua. O que aconteceu? Assim que o governo americano diminuiu a influência sobre o país, a Rússia começou a enviar ali para a Nicarágua uma grande ajuda econômica, uma orientação militar e inclusive armas, o que fez com que a Frente Sandinista, que era o movimento sandinista, acabasse tomando o poder. E bom, a gente tem até hoje, então, os sandinistas ali governando a Nicarágua, acabou se tornando uma ditadura. Então, essa questão, esse exemplo da Nicarágua, ele ilustra muito como isso acontece, como essa dinâmica acontece. Quando a gente tem uma diminuição da atuação dos Estados Unidos, claramente a gente tem uma maior atuação de países como, por exemplo, a China e a Rússia. Então, no final das contas, neste momento, não tem muita opção. Acaba que o Brasil precisa escolher se ele vai se alinhar mais com os Estados Unidos ou com os países mais autoritários, com o bloco autoritário de uma forma geral. Muitos desses países, inclusive, que acabam compondo o BRICS, bloco do qual o Brasil atualmente faz parte.